Você conhece todas as formas de ocultar elementos dentro do Revit? Se não, então se prepare, pois a Neurobin vai te dar mais um help hoje. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e no vídeo de hoje eu quero te ensinar todas as formas possíveis de se ocultar elementos dentro do Revit. A função de ocultar ela é extremamente importante, pois ela auxilia não apenas durante a sua modelagem, durante a composição do seu projeto, mas ela pode ajudar e muito na hora de você criar as suas vistas. Vistas essas que podem ser de corte, elevação, plantas de piso, plantas de forro, ou seja, aqueles entregáveis que vão nas suas folhas de impressão em direção ao seu cliente, certo? Então, são comandos de extrema importância durante todo a concepção do seu projeto e é muito importante que você conheça todas essas funções para garantir que você está tendo o melhor uso do programa, fazendo as coisas da melhor forma possível, não é mesmo? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender mais, se você já está antecipando a melhora no seu aprendizado com esse vídeo, aproveita e já deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você ficar por dentro de todas essas novidades que a Neurobin está lançando. Nas últimas postagens nós estamos trazendo várias dúvidas populares e nós queremos continuar trabalhando com esse tipo de conteúdo, porque a gente sabe que são conteúdos que ajudam muitas pessoas, principalmente quem está iniciando, quem está aprendendo, ou até mesmo quem já é veterano, mas sempre pode aprender uma nova configuração. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer ver mais disso, deixa o seu like para eu saber que você curte e se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, perfeito? Sem mais delongas, vamos para essa aula! Cá estamos no nosso clássico projeto esse que ele foi 100% construído em um curso gratuito que nós temos também 100% disponibilizado aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link da playlist aqui em cima. Se você quiser saber como foi que a gente modelou essa casa inteira, como foi que a gente gerou as folhas de impressões, tabelas de quantitativos, dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai gostar bastante, certo? Mas, retornando ao conteúdo da nossa aula, eu vou te mostrar quais são as 4 formas que a gente tem de ocultar elementos dentro do Revit. E já de início é interessante a gente definir o que é ocultar dentro do Revit. Ocultar é quando a gente seleciona elementos, ou um elemento ou um grupo de elementos, e a gente determina que estes elementos não serão mais visíveis naquela vista. É muito importante isso, porque sempre que a gente trabalha com ocultar no Revit, a gente está ocultando numa vista específica. Agora mesmo eu estou na vista do 3D, então qualquer ação de ocultar que eu aplique aqui será válido somente para a vista do 3D. Indo em outras vistas, aqueles elementos que estavam ocultados vão continuar aparentes, perfeito? Então, e por que essa definição do ocultar é importante? Porque existem outras configurações no Revit que eventualmente podem tornar elementos do seu projeto visíveis ou invisíveis, mas eles não são classificados como elementos de ocultar, certo? Porque você não está direcionando que um determinado elemento vai aparecer ou não. Um exemplo, por exemplo, quando você mexe com a faixa de vista, que é justamente para controlar a altura do que é visível dentro da sua planta. Quando você mexe com a faixa de vista, naquela configuração você não está dizendo, por exemplo, que as luminárias que estão no forro não vão aparecer. Você está dizendo que tudo o que está acima de 2 metros, por exemplo, não vai aparecer. E, consequentemente, aí você tem a luminária, o forro, enfim, elementos mais altos, certo? Então, existem ainda outras configurações no Revit que podem eventualmente tornar elementos visíveis ou invisíveis, mas não estão dentro dessa classificação de ocultar. Os 4 comandos que eu vou te explicar, eles são efetivamente comandos de ocultar, porque você vai direcionar, você vai apontar elementos dentro do Revit e você vai dizer, eu não quero que vocês apareçam nessa vista, certo? Então, cientes disso, vamos ao nosso primeiro comando, que é o comando mais simples de ser utilizado e ao mesmo tempo é aquele que eu acredito que seja provavelmente um dos mais efetivos, assim, um dos mais úteis dentro do Revit, que é o comando de ocultar temporariamente. O ocultar temporariamente, ele funciona da seguinte forma, você seleciona um elemento ou um grupo de elementos, né? Pode usar a caixa de seleção, inclusive, o que você quiser, e depois que você selecionar esse ou esses elementos, você vai vir aqui nesse óculos, que fica aqui embaixo, e você vai clicar em ocultar elemento, perfeito? Quando você oculta temporariamente, sempre aparece uma janelinha azul em volta da sua tela, indicando que existem elementos que estão ocultos temporariamente naquela vista, certo?
E uma vez que você ocultou temporariamente, você pode inclusive continuar ocultando temporariamente. Eu posso selecionar aqui outro elemento, voltar no meu óculos e ocultar aquele mais um elemento, certo? Eu posso ir fazendo isso sequencialmente. E quando eu quiser que tudo volte a ser visível no meu projeto, eu vou voltar aqui nos meus óculos e vou clicar na opção de reinicializar, ocultar, isolar temporário, que aí ele vai trazer os elementos de volta. Muito cuidado para não marcar a opção aplicar, ocultar, isolar temporário, porque quando você aplica, você torna os elementos que estão ocultos temporariamente em ocultos permanentemente, certo? Então, provavelmente não é a sua intenção. Se você está trabalhando com ocultar e isolar temporário, você realmente só quer temporariamente ocultar, então dificilmente você vai querer usar essa opção. Então tenha muito cuidado para clicar nessa última opção, que é a opção de reinicializar, para tornar esses elementos visíveis. Além disso, é importante sinalizar também que se você não clicar nessa opção, e você eventualmente fechar o seu arquivo e abrir ele novamente, os elementos que estavam ocultos temporariamente, eles vão voltar a ser visíveis, porque o Revit ele não armazena a informação de que elementos temporários que estão ocultos temporariamente devem permanecer ocultos. Então, se eu fechar meu arquivo, abrir ele novamente, as minhas colunas estarão visíveis novamente, porque eu somente ocultei elas temporariamente, certo? Existem alguns atalhos que já vêm pré-definidos no Revit para esses comandos, e é interessante que você anote, porque, como eu disse, é comum usar muito o ocultar temporário, então é interessante conhecer o atalho para a gente não perder tempo. O atalho do ocultar temporariamente é o HH, você vai digitar H duas vezes no teclado. Lembre-se, não aperta Enter, não precisa de Enter no Revit, só H e H, e você oculta temporariamente. E se você quiser revelar os elementos, você digita HR. Aí você pensa em H de hide, do inglês, né, hide, e o R de Reveal. Então fica mais fácil você lembrar do HR e do HH. Pelo menos essa foi a lógica que eu usei para lembrar desses atalhos, certo? Então você tem esses atalhos para poder usar esses elementos, para poder ativar esses comandos mais rapidamente. E o HH, por que eu acho que o HH ele é muito útil? Porque normalmente quando a gente está trabalhando, né, a gente vai construindo o nosso projeto, ele vai se enriquecendo de elementos, a gente vai tendo sobreposições de superfícies. Eventualmente eu preciso acessar o interior da minha edificação. Por exemplo, aqui no 3D mesmo, talvez eu gostaria de enxergar o interior do meu projeto. Então eu poderia vir aqui ocultando o meu telhado, ocultar o meu forro, ocultar minha laje, perdão, depois ocultar o meu forro, e aí eu poderia começar a visualizar aqui o meu projeto. Perceberam? Então aqui eu fui simplesmente usando uma sequência de HHs ocultados temporariamente até chegar na parte que eu queria. Então, pelo menos na minha prática de projeto, na minha rotina de uso do Revit, eu uso muito o HH por conta disso, para poder chegar na visualização do elemento que eu quero editar, do elemento que eu quero visualizar, muito principalmente na vista 3D, mas acontece também de usar nas plantas de piso ou nas vistas de corte, certo? Então, para voltar a HR, e aí com isso nós temos o nosso primeiro comando de ocultar do Revit, que é o ocultar/isolar temporariamente. Inclusive, aproveitando até para falar sobre o isolar, né, que ele é uma derivação do ocultar, ele é a única diferença é que ele é o inverso. O ocultar, eu seleciono um elemento e oculto ele. O isolar, na verdade, eu faço com que somente ele seja visível. Então, ao selecionar esse pilar, e eu clicar em isolar elemento, eu oculto todos os demais e deixo somente o meu pilar visível. Perceba que ao aplicar esse comando, todos os demais elementos estão ocultos temporariamente. Então, as mesmas regras continuam válidas, certo? Digitando HR, tudo volta. E se eu selecionar aqui um grupo de elementos, por exemplo, e eu usar o meu isolar elemento, aí somente os elementos selecionados ficam visíveis, HR traz tudo de volta. Maravilha? O atalho para o isolar é HI. Também, ó, já puxa aí, ó, isolar aí para ajudar a lembrar o atalho, perfeito? Então, com isso, encerramos o primeiro comando. O segundo comando, ele é o ocultar permanentemente, ou ocultar elemento simplesmente. Você clica no elemento, você clica com o botão direito nele, e aí você tem aqui a opção de ocultar na vista o elemento. Quando você oculta na vista o elemento, perceba que não aparece nenhuma janelinha indicando absolutamente nada sobre a inexistência desse elemento, a invisibilidade desse elemento na minha vista.
Se eu não lembrar que eu ocultei, ou então se outra pessoa que mexer no projeto e ocultar, eu vou entrar e eu não vou saber se aquele elemento está oculto ou não, a menos que eu veja uma coisa desse tipo, aí eu vou usar da lógica, né? Mas em termos de simplesmente olhar o projeto, eu não tenho como saber se tem alguma coisa oculta, exceto se eu vier aqui, ó, nessa lâmpada que tem aqui embaixo e revelar elementos ocultos. Ao clicar nessa lâmpada, eu consigo enxergar os elementos ocultos a partir dessas linhas magenta. Inclusive, ó, os meus níveis que já tinham sido ocultos lá na época que eu fiz o curso e construí o projeto, eu tinha ocultado os níveis da vista 3D, que estão aqui aparecendo em magenta também, assim como o meu pilar. Então, se eu não utilizar essa lâmpada, eu não tenho como saber quais elementos foram ocultos permanentemente, porque eles estão ocultos permanentemente, certo? Como eu faço para trazer um elemento que foi oculto permanentemente de volta para o projeto? Eu venho aqui na lâmpada, localizo o meu elemento, clico nele, vou com o botão direito e aí clico em exibir na vista, elementos. Quando eu faço isso, eu posso depois apagar a lâmpada e aí o meu elemento ele está visível novamente. Para que serve o ocultar o elemento permanentemente? O ocultar o elemento permanentemente ele não deve ser usado seguindo a mesma linha do raciocínio do HH. Porque no ocultar temporariamente, a gente oculta para poder, digamos assim, facilitar o nosso trabalho, para permitir visibilidades e o alcance a determinados elementos. Você não deve usar o comando de ocultar permanentemente para isso, porque senão você perceba o trabalho que você vai ter, né? De clicar no botão direito, ir lá, ocultar, depois ir na lâmpada, clicar para exibir novamente. Então, assim, é muito mais trabalhoso, você vai perder muito tempo no seu projeto se você usar esse comando para isso. A ideia do ocultar permanentemente é que você definitivamente suma com o elemento daquela vista. Então, por exemplo, eu modelei, né, na minha vista 3D aqui, esses elementos que a gente está vendo aqui. Mas vamos dizer que eu vou colocar essa vista 3D na minha folha de impressão e está atrapalhando essa árvore aqui, por exemplo, na visibilidade. Ou melhor ainda, vamos dizer que eu esteja aqui fazendo uma fachada, o projeto de uma fachada, e aí eu não quero que essas árvores apareçam nessa fachada, que ela está atrapalhando aqui a visibilidade das minhas paredes do meu telhado. Então eu venho aqui, seleciono essas paredes, clico com o botão direito, oculto na vista, elementos. Então eles foram ocultos somente da minha elevação leste. Perceba que no 3D eles continuam visíveis normalmente. Somente na elevação leste eles foram ocultos e eu posso trabalhar agora aqui no detalhamento dessa minha elevação, colocando as minhas cotas, os meus identificadores, tudo certinho, certo? Então a ideia do ocultar permanentemente é você efetivamente sumir com aquele elemento daquela vista, porque ele não é necessário. A visibilidade daquele elemento naquela vista não é necessária, consequentemente ele não deve existir naquela vista, certo? Então é essa lógica que você tem que seguir para usar esse comando. Se você quiser um atalho, o atalho ele já vem padrão do Revit, que é o atalho do EH. Você clica no elemento e digita EH no seu teclado. Aí você pode puxar Element Hide, né? Para poder lembrar do atalho. Se você quiser trazer de volta, infelizmente não tem um HR, né? Você realmente tem que vir aqui na lâmpada, clicar com o botão direito, exibir na vista elemento. Então não tem como acelerar essa parte, né? Mas enfim, fica aí a dica pelo menos para o atalho de ocultar esse elemento de forma permanente, ok? Com isso, nós temos as duas opções de ocultar do Revit. A terceira opção, ela é um pouco mais radical. Ela envolve ocultar uma categoria inteira de elementos. E aí vale lembrar o que é uma categoria, né? Sempre que a gente cria um elemento dentro do Revit, esse elemento ele está inserido em uma categoria. Por exemplo, as paredes estão na categoria de paredes. E você sempre pode identificar qual é a categoria de um elemento olhando esse botãozinho aqui na caixa de propriedades. Seleciona o elemento, vem aqui na caixa de propriedades e olha esse botãozinho. Você vai ver telhados, é a categoria do telhado. Se eu clicar nessa árvore, categoria vegetação. Se eu clicar nesse pilar, categoria colunas, certo? E todas as árvores costumam, né? Isso pode variar, claro, a depender da forma como a família foi feita, mas normalmente todas as árvores são de vegetação, os pilares são colunas, todos os meus telhados são telhados, todas as paredes são paredes, certo?
Então todos esses elementos que eu tenho aqui de paredes, todos eles estão dentro da mesma categoria, que são paredes. E quando eu oculto uma categoria, eu sumo com todos os elementos que estão dentro daquela categoria. Então se eu oculto vegetação, todas as minhas árvores vão sumir dessa vista. Se eu oculto telhados, todos os meus telhados vão sumir dessa vista, certo? Então, o ocultar a categoria, ele tem esse efeito mais radical porque ele atinge todos os elementos que estão inseridos dentro daquela respectiva categoria. E como é que funciona? Você pode ocultar a categoria temporariamente ou permanentemente. O temporariamente a gente já viu, né? Você clica aqui num elemento, você vem aqui no óculos e clica em ocultar a categoria. E aí perceba que eu selecionei um telhado, mas como eu ocultei a categoria de telhados, todos os telhados vão sumir, certo? Porque todos são telhados, ok? Mas só que todos sumiram temporariamente, certo? A janelinha continua aqui, então meu HR ele segue válido. E existe a opção de eu ocultar a categoria permanentemente. Aí eu seleciono meu telhado, clico com o botão direito, vou aqui em ocultar na vista e seleciono a opção de categoria. Mais uma vez todos os telhados vão sumir, só que dessa vez eles sumiram de forma permanente. E aí se eu quiser trazer eles de volta, eu vou ter que vir aqui na guia de vista, dentro da opção de visibilidade / gráficos, o atalho é VG, se você quiser abrir essa janela. E aí onde tem aqui, ó, categorias de modelo, você vai descer até encontrar telhados e você tem que marcar essa caixinha. Em outras palavras, você está dizendo que nessa vista a categoria telhados vai voltar a ser visível. Do mesmo jeito, se eu desmarcar, eu estou dizendo que nessa vista a categoria de telhados ela não é mais visível. Então eu posso também ocultar uma categoria simplesmente desmarcando aqui dentro de VG, né, dentro da categoria de modelos, a opção. É um outro caminho também para ocultar categoria, certo? E aí com isso a gente pode trazer ou desaparecer com esses elementos. Existe um atalho também, se você quiser ocultar uma categoria, você seleciona o elemento, você digita VH no teclado, e aí você oculta permanentemente todos os elementos daquela categoria, é o VH, ok? E aí se quiser trazer de volta, você pode ir lá em visibilidade / gráficos, como eu já expliquei, ou você pode também ligar a lanterna, selecionar o elemento, clicar com o botão direito nele, e aí você vai exibir na vista categoria. Também tem essa opção. Se não quiser ir lá no VG, você também pode vir aqui pela lâmpada. Ou também tem a opção de você desocultar aqui, ó. Eu até esqueci desse comando, né? Mas é bom frisar ele. Se você selecionar o elemento oculto, você pode desmarcar a opção aqui, ó, que também vale para o desocultar elemento. Tem as duas opções. Eu normalmente acabo clicando com o botão direito, eu esqueço que tem essas duas opções aqui em cima, mas também você pode vir por aqui, ok? Desocultar a categoria, todos os elementos que são da mesma categoria voltam a aparecer. E para que serve o ocultar a categoria? A mesma lógica do ocultar o elemento. A diferença é que se você não quer que uma categoria inteira apareça, em vez de você sair selecionando cada elemento, você oculta logo tudo, entende? Aqui na minha fachada leste, por exemplo, talvez eu não quisesse que nenhuma planta aparecesse. Então, ao invés de selecionar somente aquelas duas árvores maiores, eu poderia selecionar logo aqui o arbusto e dar um VH e ocultar logo toda a vegetação dessa fachada, ok? Isso funciona muito também em plantas de piso. Por exemplo, uma planta de piso, talvez eu não quisesse enxergar aqui a minha vegetação, então eu já clico numa só e dou um VH para sumir logo com tudo, entendeu? Então tem esse tipo de funcionalidade. E, mais uma vez, a gente some logo com a categoria inteira e trabalha com essa coisa de temporário e permanente com base na questão de querer ou não que aquele elemento seja visível naquela vista, ok? Conforme eu já expliquei anteriormente. Indo então para a nossa última opção de ocultar dentro do Revit, é uma opção um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo é uma opção que ajuda bastante e pode acelerar muito a sua vida no dia a dia. É a opção de filtros de vista. Se você acessar aqui a opção, a guia de vistas, dentro aqui de gráficos, você vai ver que tem uma opção de filtros. E os filtros, eles servem para que você selecione um determinado grupo de elementos com base numa regra, e aí você vai decidir se você quer ocultar ou não esses elementos, ou até mesmo mudar a forma como eles são visíveis na sua vista. Para a gente não estender muito além, porque o comando de filtros ele é um comando muito complexo e ele dá para fazer uma aula inteira, um vídeo inteiro só sobre ele, eu vou ensinar somente a parte de ocultar ou tornar visível um elemento usando filtros, ok? Mas já vá entendendo que na verdade ele vai muito além disso. Então primeiro, o que é que eu quero ocultar com os meus filtros, né?
Vamos supor que eu queira ocultar essas duas árvores da vista 3D, porque elas são árvores externas, eu coloquei mais para nível de enfeite, mas eu não quero que elas fiquem visíveis aqui nessa vista 3D, eu não vou usar, então eu quero que somente elas desapareçam desse meu projeto. Eu poderia usar o EH e tal, a gente já viu, mas não, eu quero usar os filtros agora. Então, primeira coisa que eu vou fazer é inserir um comentário nessas duas árvores, onde eu vou denominar elas como vegetação externa. Externa porque está fora do limite interno da minha casa, certo? Então agora eu inseri esses comentários, então essas duas árvores elas têm uma informação que as demais, que são esses arbustos aqui de dentro, não têm, que é o fato de que elas são uma vegetação externa. Feito isso, eu vou aqui em filtros, e dentro de filtros eu vou criar uma nova regra. Essa regra ela vai ser usada justamente para selecionar os elementos que têm essa informação com aquele comentário que eu coloquei. Então eu venho aqui nesse papel com o solzinho, crio uma nova regra, vamos chamar de vegetação externa, certo? Ok? Vegetação externa vai selecionar a categoria de vegetação, então eu marco aqui a opção de vegetação. Se você quiser ter certeza de que você não selecionou nenhuma outra categoria além de vegetação, você marca essa opção, ó, que aí ele vai mostrar só o que está selecionado. Então aqui eu tenho certeza que eu peguei só vegetação. E dentro de vegetação, eu quero buscar pelo parâmetro comentários e eu quero selecionar os elementos que são igual a vegetação externa. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado para escrever do mesmo jeito que eu coloquei lá no parâmetro, respeitando acentos, maiúsculas, minúsculas, a cedilha, tudo isso, né? A gente tem que deixar fiel ao que foi colocado lá no parâmetro. Feito isso, eu posso aplicar, criei aqui a minha regra, vou dar um OK. Pronto, o filtro, ele existe, a regra do filtro, ele existe. Como é que a gente usa ele agora? A gente vem aqui em visibilidade barra gráficos, e dentro de visibilidade barra gráficos você vai acessar a última guia, que é a guia de filtros. Aqui nessa guia você vai adicionar a regra que a gente acabou de criar. E aí eu vou dar OK. Essa regra está selecionando todos os elementos da categoria vegetação que possuam comentários igual à vegetação externa. Em outras palavras, vai selecionar essas minhas duas árvores que estão aqui. E aí, com essa primeira opção, eu ativo o filtro, que significa que essa regra vai funcionar. Se eu desativar aqui, ela não está funcionando, certo? Então eu ativo e aqui eu controlo a visibilidade dela. Desmarcando, esses elementos vão se tornar invisíveis nessa vista. Marcando, eles vão se tornar visíveis novamente. Qual é a vantagem de utilizar um filtro? A vantagem de você utilizar um filtro é que você já tem uma regra pronta. E aí é interessante você ter também um template, porque aí no seu template você já deixa essa regra salva, e aí toda vez que você for criar, por exemplo, uma vista que você sempre tem que ocultar os mesmos elementos, você, ao invés de sair dando VH, IHH e tal, EH, você cria um filtro, e aí você já deixa uma regra estabelecida para aqueles elementos que sempre são ocultos nas mesmas vistas em todo o projeto, e você só aplica o seu filtro. Você ganha muito tempo ao longo de vários projetos conforme você for trabalhando, certo? Então a grande vantagem dos filtros é essa, é um ganho a longo prazo. Enquanto que os demais elementos, eles têm esse trabalho mais manual, o filtro ele segue uma lógica, uma regra, perfeito? Então com isso, você aprendeu as quatro regras, as quatro principais funções de ocultar elementos dentro do Revit. Me diz aí o que é que você acha, você já usava esses comandos, você já desconhecia algum desses comandos, como é que era a sua rotina utilizando esses comandos, como é que você usa esses comandos que eu expliquei, comenta aqui embaixo que eu vou responder você, vamos trocar uma ideia em cima desse assunto. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para fortificar a gente e ao mesmo tempo também nos mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo e que você quer ver mais coisas desse tipo aqui no nosso canal, certo? Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.